Então, o problema que nós temos consiste em dois bastões posicionados ao longo do eixo X. Cada bastão possui comprimento L e estão separados por uma distância D. Por convenção, vamos considerar que esses dois bastões estão carregados com cargas positivas. O professor poderia considerar negativa? Poderia também. É porque eu quero considerar positiva, né? Para efeitos de módulo do campo elétrico não vai mudar nada, né? O que mudaria seria apenas a direção se considerássemos as cargas negativas. Coisas a se analisar num problema como esse são que a gente tem distribuições de cargas ao longo da primeira barra e ao longo da segunda barra. E a gente precisa observar que os limites de integração das duas cargas são diferentes, ok? Então, por isso, eu vou considerar que cada uma dessas barras está sujeita a uma variável diferente, embora as duas estejam no eixo X. Eu vou estar considerando essa daqui no eixo X' e essa daqui no eixo X. Para o cálculo da força entre as duas barras, lembremos que o módulo dessa força pode ser calculado a partir da expressão da carga vezes o campo elétrico produzido por uma delas. Sendo assim, a partir do momento em que eu tenho o campo elétrico produzido por uma das duas barras, basta que eu multiplique pela carga da segunda e assim a gente vai obter esse campo elétrico. Então, o que vamos fazer é o seguinte: vamos pegar essa primeira barra e posicioná-la aqui no mesmo lugar que no primeiro desenho. Vamos colocar suas cargas positivas todas aqui. E vamos esquecer a segunda barra. Por quê? Porque eu estou interessado em descobrir primeiro esse campo elétrico produzido nesse ponto pela primeira barra. Tá ok? Depois que nós fizermos o cálculo desse campo elétrico, a gente faz uma segunda integral, varrendo toda a carga da segunda barra. E aí a gente finaliza o nosso problema. Lembremos que essas duas barras possuem uma distribuição que é linear, né? Uma distribuição de cargas que é linear. Por quê? Porque essa barra é uma idealização de algo extremamente fino. Então, ele não tem uma espessura considerável, apenas o seu comprimento. Então, dessa forma, nós temos uma carga distribuída num comprimento. Essa relação a gente chama de densidade linear de cargas. Então, tem um Q sobre um L. Agora, se eu tenho a carga inteira dessa primeira barra, eu tenho o comprimento inteiro dela. Se eu resolvo pegar apenas um elemento de carga, um dQ, esse elemento dQ vai estar exatamente num pedaço de comprimento, que a gente atribuiu esse pedaço de comprimento uma relação à variável x'. Ok? Dessa forma, se a gente isolar o dQ, vai perceber que esse elemento de carga vai depender da densidade e do elemento de comprimento dx'. É ele que a gente vai estar utilizando dentro da integral. Agora, qual é o campo elétrico produzido por um elemento de carga dQ nesse ponto P aqui embaixo? Observe que como ele é positivo, ele produz um campo apontando para fora dele. Aqui é o nosso DE. Certo? Então, vamos fazer essa conta aqui agora. Então, vamos lá.
Relembrando da equação que define o campo elétrico de uma carga pontual, a gente diz que ela é 1 sobre 4π epsilon zero Q sobre R ao quadrado. Como nós temos aqui o campo elétrico DE produzido por um elemento de carga, a gente vai ter um DE que é igual a 1 sobre 4π epsilon zero dq sobre R ao quadrado. Esse dq que a gente tem que ficar esperto na hora que colocar dentro da integral, porque a gente tem que ver em função do que ele está variando, né? Que nesse caso é ao longo da nossa variável x'. Então vamos lá. Se a gente passa aqui, ó, a integral de dE, a gente tem E. A integral disso aqui é exatamente igual a do campo. Então vamos lá. E vai ser igual a integral 1 sobre 4π epsilon zero vezes o nosso dq a gente tem que escrever em função de lambda e dx'. E vejam bem, como é que eu posso calcular a distância entre esse ponto P, que está ao longo de x, e qualquer um desses elementos de dq que possuem posição em x'? Vocês concordam que basta eu subtrair, né? Essa posição menos a posição do respectivo dq, a gente vai obter o valor da distância entre elas. Então, a gente tem x menos x' ao quadrado. Bom, feito isso, vamos definir nosso limite de integração, né? E aí a gente percebe que essa barra está posicionada da origem até uma posição L em específico, né? Delimitada aqui, ó, no começo da questão. Então, a gente vai fazer essa integral de 0 até L. Outra coisa, vamos tirar também aqui, ó, da integral o que é constante. Então, a gente tem que é igual 1 sobre 4π epsilon zero. O lambda é constante. E aí fica apenas, ó, com a integral de 0 até L de dx' sobre x menos x' ao quadrado. Aí aquele pessoal que está mais afiado aí nas integrais, vai perceber que a gente pode jogar esse x menos x1' para cima, né? De modo que fica assim, ó. É igual lambda sobre 4π epsilon zero, integral de 0 a L. Aí fica, ó, x menos x1 ao quadrado dx. Dá para a gente resolver essa integral aqui por substituição. Então, vamos chamar x menos x' de u. X menos x'. O du dx' vai ser exatamente menos 1, né? A gente passa para lá, fica du igual a menos dx'. Então, vamos lá. A gente vai ter a integral de E igual a lambda sobre 4π epsilon zero. E aí vamos resolver a integral, ó, de u, na verdade, menos u a menos 2 du. Então, resolvendo essa integral, né, a gente já colocou menos u a menos 2. Deixa eu só corrigir aqui, ó, menos 2 aqui em cima que tinha faltado. A gente vai ter o seguinte, é igual lambda sobre 4π epsilon zero. A integral de menos u elevado a menos 2, o que vai acontecer aqui, gente? A gente vai somar mais um aqui, né?
e 1 aqui embaixo. Então, vai ficar U elevado a menos 1, né? Esse menos cancelou com o menos de baixo, porque embaixo a gente tinha... A gente fez o quê? Menos 2 mais 1 também, né? Aí ficou menos 1 aqui embaixo, cancelou o menos. Beleza? Aí vamos lá, vamos dar sequência para voltar para a nossa variável original de integração. Então, é igual a lambda. O U aqui cortou, né? O menos com menos. Sobre 4 πε0. Vezes... Bom, como aqui está elevado a menos 1, a gente pode jogar ele para baixo, né? Aí vai ficar, ó, 1 sobre... Quem era U? X menos x'. Porém, a gente precisa substituir os limites de integração, que era de 0 até L. E substituindo isso aqui, nós vamos obter é igual, repete, né, o fator constante, 4 πε0 de novo, vezes agora, ó, a gente vai ter o seguinte aqui dentro. 1 sobre x menos L menos 1 sobre x. Aqui a gente termina o cálculo para o campo elétrico produzido por esta barra nesse ponto P fixo aqui. Agora a gente vai para a segunda parte da questão, que é... Nós vamos pegar a segunda barra, colocar ela com sua origem coincidindo com esse ponto P e vamos multiplicar o campo elétrico encontrado pela carga da segunda barra. Claro, a gente vai precisar fazer uma nova integral ao longo desse dq aqui, tá bom? Vamos lá. Então, encontramos a expressão para o campo elétrico da primeira barra. Agora vamos colocar a segunda barra nesse ponto, né? Como eu já falei. E vamos calcular a força elétrica. Devemos lembrar que a densidade que vamos considerar para essa segunda barra agora é um dq sobre um dx. No outro a gente usou dx', né? Aí para não confundir, a gente mudou para dx agora. Então, vamos pegar essa expressão e passar para outra folha. Desse modo, usando uma expressão que a força é igual a carga vezes o campo elétrico, expressão essa que mostramos aqui anteriormente. Se eu tenho agora elementos dQs aqui, eu vou ter forças dFs. Aí, quando eu somar a força produzida por todos os dQs e essa barra, aí eu vou ter a força total. Tá certo? Então, por isso que eu estou escrevendo aqui agora, ó, que o nosso dF é igual à integral do dq vezes o campo. O campo a gente já encontrou na outra folha, eu já substituí aqui a expressão e estou multiplicando pelo dq. E esse dq eu preciso escrever em termos da variável de integração, que é o nosso dx. Vamos fazer isso e vamos também tirar as constantes da integral. Então, lambda sobre 4 πε0 integral de 1 sobre x menos L. Percebam que isso está dentro da integral, porque agora o x é variável, não é mais um ponto fixo, né? A gente percebe novamente, olhando para a figura, ó, esse x aqui, ó, ele pega várias posições ao longo desse eixo. Menos 1 sobre x. E agora a gente faz, ó, vezes lambda dx. Beleza? Outra coisa a ser ressaltada é que agora os limites de integração vão desse ponto da segunda barra
porque quem eu estou integrando, né, gente, é essa barra até a outra extremidade. Observem que essa posição inicial aqui, ela é exatamente a composição de L, do L da primeira barra, mais o D. Então, eu vou dizer que o limite inicial é L mais D, e ela vai até 2Ls mais D, que é esse pedacinho daqui. Então, 2Ls mais D. Bom, vamos resolver agora. Novamente, percebemos a presença da constante, vamos jogar para fora da integral. Vai ficar lambda vezes lambda da lambda ao quadrado sobre 4π epsilon zero. E lembra que a integral de 1 sobre x não é ln de x? Então, da mesma forma, a integral de 1 sobre x menos L um valor constante, a gente vai ter ln de x menos L. Então, vamos resolver aqui. Vezes, vamos colocar um colchete aqui, a gente vai ter ln de x menos L menos ln de x. Precisamos respeitar os limites de integração. L mais D até 2Ls mais D. Bom, gente, observe que esses dois limites têm que ser substituídos tanto para o primeiro ln como para o segundo. Então, vamos substituir aqui no primeiro. Vamos lá. Aqui eu acelerei o processo de substituição, porque senão seria bem lento, e vou explicar para vocês. A constante permaneceu fora. Aí eu substituí o 2L mais D menos L, limite superior. Agora o menos, né, da resolução da integral, não é esse aqui, pelo amor de Deus. Eu estou substituindo o limite inferior aqui ainda. Então, menos ln de L mais D menos L. Menos L. Beleza? Fechou aqui o colchete. Subtraindo agora, ó, o ln, agora substituindo os limites no segundo ln. Bom, ln de 2L mais D, só tem x para substituir, menos o ln de L mais D. Está substituído aqui. O que é que a gente pode fazer? Aplicar a propriedade de logaritmo. Quer dizer, a diferença entre dois ln's pode ser escrita como o quociente entre eles. Então, eu tenho o ln de, resolvendo 2L menos L, dá um L mais D, sobre, olha só o segundo ln, já que é subtração, né? Posso colocar aqui na divisão. L menos L dá zero, então sobra D. L mais D sobre D. Menos, aplicando agora, ó, uma forma análoga ao segundo ln, fica ln de 2L mais D sobre L mais D, que é o que a gente tinha aqui dentro. Tá? Então, fechamos aqui. Observe mais um pouco atentamente para aplicar essas propriedades. E perceba que a gente tem uma nova subtração de 2 ln's. Vamos substituir aqui e ver como é que fica. Ó. F igual lambda ao quadrado sobre 4π epsilon zero. Agora, ó, a diferença entre 2 ln's é exatamente o quociente entre os seus argumentos. O ln do quociente. Então, ln, o daqui é L mais D sobre D. Agora, ó, passa o quociente entre os dois. A gente vai ter 2L mais D sobre D. E fechamos aqui, ó, o parênteses. Professor, eu já poderia parar aí? Minha conta estaria certo? Claro que sim. Só que a gente costuma simplificar um pouquinho mais para poder reduzir a expressão final. Então, repete a parte constante. E vamos lá, ó. Uma divisão de uma fração, a gente conserva a primeira
e multiplica pelo inverso da segunda, não é isso? Então, você tem o ln de L mais D sobre D vezes D sobre 2L, 2Ls mais D. Fechou. Aqui, né? Ah, na verdade aqui o segundo, ó, 2L mais D sobre L mais D. É L mais D aqui embaixo. Perdão. E eu também escrevi esse L com anotação de letra minúscula, tá errado. Começou com anotação, tem que ir até o final com a mesma. Então, L mais D, né? Resumindo, esse L mais D vai passar para cima na multiplicação, né? 2L mais D embaixo, fechou. Ó, L mais D vezes L mais D. A gente pode fazer isso como L mais D ao quadrado. Então, nosso F igual ao lambda ao quadrado sobre 4π ε0. Aí fica agora, ó, o ln de L mais D, passar um colchete, L mais D ao quadrado, dividido por D vezes 2Ls mais D. E aqui está a nossa expressão, né, para força entre duas barras posicionadas na horizontal ao longo do eixo X. Espero que vocês tenham entendido, e o que não entendeu pode deixar aí nos comentários que a gente procura responder. Obrigado!